E aí, belinhos? Beleza? Bom, se liga aí que essa dica vai ser massa, tá ligado? Que é sobre o quê? Sim. Peraí que eu vou tossir. É sobre o Past Continuous. O que é o Past Continuous, ou passado contínuo, ou Past Continuous? Ele é um tempo verbal que vai tratar de ações que em um determinado momento do passado estavam acontecendo. Por isso que o nome é passado contínuo. Ele vai falar de uma ação que era contínua, que estava acontecendo no passado. Assim como nós temos o presente contínuo, que descreve uma ação em andamento, ele fala de uma ação que estava em andamento. E aí é que vem o... que é o quê? Por ele falar de algo que estava ocorrendo, quem é que vai aparecer? Olha só. Opa! Ele voltou, sim, o verbo to be, que eu vou te falar uma coisa. Velho, o verbo to be, cara, é tipo... O verbo to be é como se fosse gostar de alguém. Ele vai aparecer do nada. Porque às vezes você tá lá, né, de boa. Aí você olha assim... Aretusa Railane. Débora Patrícia. E você meio que... Tá ligado? Você tem aquele negócio assim, meu irmão. É que nem o verbo to be, ele vai aparecer assim, pai, do nada. E nesse caso... Só que nesse caso aqui, na verdade... Ele não vai ter... Ele vai ser mais fácil, digamos, de se entender. Vamos por partes. Como é que a gente reconhece o passado contínuo? Você terá o verbo to be no passado, que aqui é que está o detalhe. Quem estará no passado, no caso aqui, vai ser o verbo to be. O verbo to be no passado vai te indicar que aquela ação estava rolando. Pegou a visão? Então se ligue. Você vai usar essas duas formas do verbo to be, depois eu explico quando você usa uma e quando você usa outra, e o verbo com ing. O básico é isso aqui. Então olha o exemplo. She was training at the yard. Ela estava treinando no quintal. Vou botar backyard porque algumas pessoas podem se identificar mais com backyard, né? Lembra dos backyardigans? Então, nada a ver isso, mas bom dia. Então, she was training at the yard. Ela estava treinando no quintal. Pega a visão. Ela estava treinando. Pronto, eu sei que essa ação é uma ação que estava acontecendo. Por que é importante você entender isso aqui? Porque se ligue. Geralmente em níveis mais altos, o passado contínuo ele vai estar junto do passado simples. Por exemplo, she was training at the yard when her phone rang. Ela estava treinando no quintal quando o telefone tocou, quando o seu telefone tocou. Então aqui eu tenho toda uma junção, eu tenho uma junção de passados, digamos assim. Eu tenho o passado contínuo junto com o passado simples. Pera aí, que tá cá. Tá ligado? Então o que é que rola? Você que tá aí em ensino médio e tal, e tá estudando para concurso, essas coisas, meu irmão, se liga que nem sempre vai ser só o passado contínuo. Às vezes o passado contínuo ele vai ter alguns termos, digamos assim, eu vou deixar como termo, tá ligado? Que vão juntá-lo, vão conectá-lo a uma ação no passado. Então, exemplo, eu estava me preparando para gravar quando comecei a tossir, entendeu? A ação que estava em andamento foi eu estar me preparando para gravar. Eu comecei a tossir e levei a tosse até para cá, né? Bom dia. Então, mas se você estiver ali nos níveis assim de F2, por exemplo, geralmente esse assunto é é um assunto típico de sétimo ano, né? O sétimo ano geralmente vê o passado contínuo. O passado contínuo para o sétimo ano ele tende a ser mais simples. O sétimo ano geralmente vê a base, certo? E aí você vai ver o restante das coisas e tal lá no ensino médio. Daí que é importante você ter uma boa base, certo? Você tem que ter uma boa base para quando você chegar no ensino médio ou quando você sair da escola, porque a depender do material, você pode não ver isso aqui,
Você pode ver isso aqui na primeira série do ensino médio. Né? Isso aqui é um assunto que geralmente está ali na primeira série do ensino médio. E aí depois tem a revisão, geralmente que é o revisional, né? No terceiro ano. Aí vem, em algumas escolas estaduais, alguns alunos têm aula de inglês e outros não têm. Mas isso é algo para outro vídeo. Então, muito importante esse assunto aqui, velho. Você que vai fazer um concurso, alguma coisa, se tiver lá passado contínuo, você pelo menos já vai ter tido uma base aqui, certo? E se ligue, o uso de was e were é bem simples. Você vai usar was quando os sujeitos quando for he, she, it, ou seja, quando o sujeito em questão for um homem, uma mulher ou uma coisa. Pronto. Se lá tem o nome de uma mulher, tem o nome de um homem ou tem o nome de uma coisa, a forma do verbo to be que você vai utilizar será o was. Para todos os outros sujeitos e pronomes, were. Beleza? Então, passado contínuo, a ação estava ocorrendo. Reconhecemos pelo uso do was, were e ing, ou seja, o verbo to be aqui ele é imprescindível. Eu preciso do verbo to be aqui, certo? E eu esqueci mais o que eu ia falar, mas é isso, beijos e tchau. Uhul! Vai Corinthians!